Nós vamos falar hoje sobre a sutileza de Satanás enganar o povo de Deus com a própria palavra de Deus. Atos capítulo 15, versículo 1 a 3. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, onde estava a igreja, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Muitas são as estratégias que o inimigo se utiliza para afastar o homem da palavra de Deus. E o motivo já de início que nós podemos dizer e já destacar é que o motivo que ele quer é encobrir a justiça de Deus que há no Messias, para que o homem caia e seja condenado com ele para todo sempre no lago de fogo, ou no inferno, como fala a Bíblia também. Pode ser que para o homem seja satisfatório você cumprir uma parte da vontade de Deus, ou uma parte da palavra, ou não. Mas Jesus disse, para João no capítulo 3 e versículo 15, que importa cumprir toda a justiça de Deus. Depois o apóstolo Paulo pode abrir a sua Bíblia para a gente fazer a introdução do assunto, no capítulo 20, e no versículo 26 e 27, ele diz que ele ensinou todo o conselho de Deus para que toda a verdade fosse pregada. Diz assim no versículo 26, Atos capítulo 20, versículo 26: Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de vós, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. É claro que o inimigo não quer que nós cumprimos toda a justiça, que nós não creiamos que há essa justiça em Cristo. Mas quando você olha para a palavra de Deus, quando Deus pede para um homem chamado Noé construir a arca, a Bíblia diz que ele construiu conforme a palavra de Deus. Quando Moisés ele vai construir o tabernáculo, a arca da aliança, ele constrói conforme a palavra de Deus. Mas nos dias de hoje nós vamos falar que muitas vezes o diabo, com a própria palavra, ele desvirtua a intenção e faz o homem tropeçar, faz o homem cair, faz o homem pecar com essa separação. Então, para falar algumas coisas de estratégias do inimigo que nós encontramos na Bíblia, você pode ler lá em Gênesis no capítulo 6, pode abrir a sua Bíblia lá, e versículo 1. Uma das estratégias, fora essa que eu já citei, que é o nosso tema de hoje, está lá em Gênesis no capítulo 1, que é misturar o povo de Deus. Capítulo 6 e versículo 1 diz assim: E aconteceu, Gênesis capítulo 6 versículo 1, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos dos homens que os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres e as escolheram. Quando Deus ele faz e dá conhecimento para o homem, a primeira coisa que o homem tem ciência, que Deus fala na Bíblia, é que ele fez a separação da luz com as trevas. Quando ele entra no Novo Testamento, no primeiro capítulo da Bíblia, a primeira coisa que a palavra de Deus destaca é que Jesus, ele é aquela luz, que foi feita a separação da luz e das trevas. E quando você encontra no final da palavra de Deus, capítulo 21 e capítulo 22 de Apocalipse, diz que há separação
dos seus e dos perdidos. Então Satanás, ele misturou o povo de Deus. Se você for para ver o capítulo 6, houve o que? A corrupção. E Deus acabou destruindo esse homem, porque diz que o coração do homem era má continuamente. Quando Jeroboão, ele tem a oportunidade de ser rei de Israel, porque o Salomão, ele não servia a Deus como seu pai Davi, e o reino foi dividido, então Roboão, seu filho, ficou com o reino de Judá e também com o reino de Benjamim, e também os levitas que estavam espalhados na terra foram para Jerusalém. As 10 tribos que ficaram no norte com o filho do Salomão. O Jeroboão foi reinar no reino norte. O profeta Aías chegou para ele, rasgou a capa, separou em 10 e falou: você vai ser rei em Israel. Quando ele viu que o povo ia para Jerusalém adorar a Deus, que é o verdadeiro lugar de adoração, o que ele fez? Ele foi lá, fez 2 bezerros de ouro, um para colocar em Betel, um para colocar em Dan, e disse assim para o povo de Deus: aqui estão os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então Satanás, a primeira coisa que ele faz como estratégia que nós podemos destacar é misturar o povo. É por isso que em João no capítulo 4, a mulher samaritana pergunta para Jesus: olha, os nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês que são judeus dizem que o lugar de adoração é Jerusalém. Veja o que essa mistura do povo de Deus, que se mistura com palavras e culturas, gerou para a nação de Israel. Uma outra coisa que Satanás usa é em Gênesis no capítulo 4. A serpente, para enganar a mulher, ele disse, certamente não morrerás. Então usa de mentira. Essa é uma das outras estratégias de Satanás. Uma outra estratégia de Satanás está lá em Tessalonicenses, no capítulo 2. Acho que eu não anotei aqui, mas você pode abrir a sua Bíblia lá. Ele faz sinais, ele opera, a Bíblia diz, e ele faz prodígios. Veja só, quem feriu a casa de Jó? Quem deixou Jó doente? Quem tirou a vida dos filhos? Claro que pela permissão de Deus. Quem estragou toda a plantação? O que aconteceu com os animais de Jó? Olha só, o versículo 9 diz assim: e essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, como todo o poder e sinais e prodígios e mentira. Quando você abre a sua Bíblia lá em Apocalipse no capítulo 13, versículo 3, o que vai acontecer? Satanás vai dar poder para as bestas, a besta vai morrer, vai ressuscitar, e todos vão adorar a Satanás através da besta. Então ele conta uma mentira e as pessoas creem. Nós vamos ver o que estava acontecendo entre os irmãos aqui no capítulo 15. Mas uma outra questão também, estratégia de Satanás, que você encontra na palavra de Deus, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 13. Você pode abrir a sua Bíblia aí, enquanto eu vou citando alguns versículos, nem todos nós vamos ler, mas esse nós vamos ler. É a contenda, é a divisão da igreja. Isso é um prato cheio para Satanás. Quando a igreja é dividida, as almas acabam se perdendo. Então, em 1 Coríntios, é capítulo 1, meus irmãos, fui procurar aqui, mas não achei. Capítulo 1 e versículo 10, perdão. Diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, que pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma só coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos no mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé, que há contendas entre vós. Então isso aqui é mais uma estratégia do inimigo. Não precisa de muito para a gente ficar chateado com uma outra pessoa. Então o diabo ele ajunta todas essas estratégias com um propósito: para a queda do homem, para que você seja separado de Deus, para que você não creia em Cristo, que Ele é o único e suficiente Salvador. Mas o primeiro ponto que nós temos aqui destacar é a sutileza de Satanás com a palavra de Deus. Porque o diabo ele usa a própria palavra para cair ou para derrubar o homem. Eu queria voltar em Gênesis no capítulo 3 e ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 5. Que diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3 e versículo 1. Ora, a serpente
era a mais astuta de todos os animários do campo do Senhor Deus que tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto que a árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comeides dele, nem nele toqueis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabedor do bem e do mal. Então olha só, quando você olha, a primeira coisa que nós descobrimos é que a serpente ela vai encobrir uma parte da palavra de Deus. Depois o que ela faz? Ela acrescenta algo nessa palavra, ela conta uma mentira, ela diz: não, certamente você não vai morrer. Olha só a astúcia, né? E ela conta uma verdade misturando juntamente com uma mentira. E há coisas, meus irmãos, que a Eva não sabia, como por exemplo, há muitas coisas que nós não sabemos, né? Por falta de estudo da palavra de Deus, e muitas vezes nós nos esquecemos. Mas a Eva naquele jardim, ela não sabia da onde que a serpente sabia que o dia que o homem comesse, ela seria como Deus e ela cairia. E quando a Eva comeu, ela caiu. Qual que é o propósito de Satanás? Enganar o povo de Deus. E o que Satanás usou? Usou uma mentira? Usou uma heresia? Não. Ele usou a própria palavra que Deus tinha feito, fazendo esta mistura. Uma outra coisa que nós encontramos também, você no capítulo 2 aí de Gênesis, versículo 1, né? A gente vai nos versículos mais próximos aí para a gente poder achar. Mas diz assim: obras como sacramento para santificação. É isso que está acontecendo lá, que nós vamos voltar em Atos no capítulo 15. Mas diz assim o versículo 1: e assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados. E havendo Deus acabado o sétimo dia, a obra que fizera, descansou no sétimo dia, e de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Olha só, passa-se 2500 anos depois, você vai lá em Êxodo no capítulo 20, pode ir, versículo 8 e versículo 10, Deus ele repete, falando que não é para fazer nesse trabalho, nesse dia, que o homem tem 6 dias para trabalhar, mas no sétimo dia ele deve guardar o sábado como um dia de relacionamento com Deus. E quando você lê até Êxodo, capítulo 16, versículo 27 a versículo 29, você não vê que está escrito que Deus falou que não era para servir a Ele, que não era para fazer o bem. E isso você encontra porque um dos costumes dos fariseus era que uma pessoa não podia andar mais que eu anotei aqui para não esquecer, que 2.000 côvados por dia, que era como se fosse 1.000 metros. Quem disse que Deus falou isso na palavra? Você vai fazer uma oração, eu aprendi a fazer uma oração, que ela tem uma verdade e uma meia-verdade. Ela diz: Ave Maria, Mãe de Deus, né? É o que a Bíblia diz, né? Até o ponto que ela diz assim: bendito bendito entre vós é o vosso fruto, Maria, né? Aí depois complementa a reza: Santa Maria, Mãe de Deus. Isso não tem na palavra de Deus. Mas Satanás usa uma verdade e aplica o quê? Uma mentira. Olha só, então as pessoas estão o quê? Guardando o sábado no tempo de Jesus, porque se não guardar o sábado vai para onde? Vai para o inferno. Veja só o encobrimento da justiça de Deus, porque não está em Cristo, está nas obras. Nós poderíamos usar, por exemplo, em vez do sábado, o batismo. Nós batizamos as pessoas. Quando nós voltarmos lá em Atos, no capítulo 15, no versículo 1, o que eles disseram? Que se uma pessoa não fosse circuncidada, ela não poderia ser o quê? Salvo. Então olha Satanás com a própria palavra de Deus, colocando as obras como sacramento para a nossa salvação. Quando você abre em Marcos no capítulo 10, versículo 2 e versículo 9,
Os fariseus perguntam para Jesus, se eu não me recordo agora, os escribas, mas abre a sua Bíblia lá para conferir. Ele diz: Senhor, Moisés mandou dar carta de divórcio, né? E o que você diz, né? Aí Jesus diz o que diz as Escrituras, em Gênesis no capítulo 2, versículo 24 e 25: o que o homem juntou, jamais separe a Deus. Mas ele pega a palavra que está lá em Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 1, e aplica aquilo. É claro que Moisés deu essa carta. Os homens estavam matando as suas esposas, violentando, tratando pior do que animal. Então como é que você não vai fazer o bem no dia do sábado, se é para a honra e glória de Deus? Como que você vai pregar salvação por obras, se não há um justo sequer? Ontem nós falamos lá no Jardim Morumbi, Jesus disse para Natanael: eis aqui um verdadeiro israelita. Jesus não disse: eis aqui um justo. É diferente. Mas olha, nós seguramos a palavra de Deus e muitas vezes nós somos o quê? Enganados. Olha a cara de pau de Satanás no terceiro exemplo. Satanás faz o uso da própria palavra de Deus para quê? Para tentar Jesus. Vamos lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 1. Abra sua Bíblia lá comigo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Olha o que o inimigo é capaz. Aprenda com Jesus. Todas as suas respostas de Jesus é baseado na verdadeira palavra de Deus. Mas olha só o que acontece no deserto ali na tentação. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, a antiga serpente, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito. Está lá em Deuteronômio, Jesus usa a palavra. Se eu não me engano, capítulo 8, não marquei a referência. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente transportou o diabo a um monte bem alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse-lhe: tudo isso te darei. Olha, lembra o que está escrito em Êxodo capítulo 20? Tudo te darei se prostrar aos meus pés e me adorar. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Quando você olha aqui, todos nós temos necessidades humanas. E Satanás, sabendo isso, de versículo 1 ao versículo 2, como nós lemos aqui, 40 dias, ele chegou para tentar Jesus. Ele usa a expressão no versículo 3 e versículo 6, que é o Salmo 2, versículo 7 a versículo 8, que fala de Cristo, e diz assim: se tu és o Filho de Deus. Agora, quando ele usa essa expressão, a primeira coisa que vem à nossa mente é: será que tanto Satanás como Cristo não tinha convicção que Jesus era o Filho de Deus? Por que será que Satanás usou essa expressão, se tu és o Filho de Deus? Ele podia ter dito, você é o Filho de Deus, ele sabe disso, mas ele não usou. É claro que ele não ia usar. O que ele está querendo esconder, ocultar, né? Quando você olha para a palavra, ele está querendo o quê? Que Jesus se desencorajasse de aplicar a vontade de Deus sobre a sua vida. Ele não queria que Jesus morresse na cruz para pagar os nossos pecados. Então ele usa a expressão, se tu és o Filho de Deus, né? Dê ordem aos teus anjos, não é assim também está escrito em Salmos?
Então ele vai tentar Jesus com a própria palavra de Deus. No versículo 9, se pôs a adorar, né? O que vai acontecer em Apocalipse capítulo 13? Vai subir os judeus para adorar a besta, as nações, e até muitos denominados cristãos. Então ele vai enganar as pessoas com o quê? Olha só a sua sutileza de enganar o diabo, usando a própria palavra de Deus, nos enganar, encobrir a justiça que há em Cristo. Volta lá, por favor, em Atos capítulo 15, e versículo 1 a versículo 3, para a gente ver. Olha a estratégia dele, vou ler novamente. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade da Antioquia e começaram a ensinar os irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados como manda a lei de Moisés. O apóstolo Paulo sai para fazer a missão missionária dele. Está aqui, a Bíblia fala, um dos fariseus que tinham crido, você pode ler o capítulo 15, eles também fizeram a missão dele, destruir a palavra de Deus, sendo usado por Satanás. É muito difícil, irmão, quando você começa a ensinar a palavra, né? Pode ser para as crianças, para o jovem, para casa. Você tem que pregar a palavra no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Você tem que sair corrigindo o que as pessoas falam. É muito difícil. Nós vamos falar um pouco já sobre isso, porque as pessoas elas não querem se sujeitar à vontade de Deus. Elas saem pregando algumas coisas que nós vamos ver. No versículo 1 aconteceu isso. E se Deus permitir, né, nós podemos falar, se Deus permitir numa próxima oportunidade, que o Pedro estava andando com essas pessoas. Então olha só no versículo 1, versículo 2, e Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. E aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem a Jerusalém, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e com os presbíteros da igreja. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem, e eles foram. Mas olha só que interessante, o que há aqui? Primeira coisa que nós falamos que o inimigo faz, eles encobriram o quê? Primeiro, a salvação que há em Cristo. Olha, você quer ser salvo? Então você tem que se circuncidar. Daqui a pouco pode entrar o quê? O batismo. Se você não for batizado, você não pode ir para onde? Para o reino dos céus. Então vão entrando condições humanas que encobrem o quê? A salvação que há em Cristo. Há o que implícito aqui? Há uma contestação da exaltação. Como é que uma pessoa pode ser salva? Pela lei. Se não guardar a lei de Moisés, não pode ser o quê? Não pode ser salvo. Você já pensou uma parte pregando a verdade, uma parte pregando a mentira? Isso aconteceu, meus irmãos. Isso aqui não é um conto de fadas. Isso aqui pode acontecer. Outro ponto que nós devemos observar é o quê? Como nós vimos lá em Gênesis, a mentira. Olha, se você pelas suas obras guardar, você vai ser o quê? Vai ser salvo. Mas não é assim que a Bíblia ensina. E mais algumas coisas eles podiam dizer: olha, vocês são gentios. O etíope saiu da sua terra e foi até o templo fazer adoração. E quando ele saiu de lá, Deus arrebatou Filipe e falou: vai lá, né? Então, assim como a Eva não sabia de todas as coisas, né? Os gentios também não sabiam. E aí Satanás faz o quê? Quando os homens dormem, planta o quê? Planta o joio, planta a mentira. E é isso que estava acontecendo naquele tempo. Se você olha e vê que depois que uma mentira, uma ideia falsa é implementada, é basicamente impossível tirar isso. É muito difícil, meus irmãos. Há divisão, há contendas, como nós vimos lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, que não eram unânimes, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. É assim que você encontra a casa de Deus. É assim que você encontra uma passagem. Então uma visão errada, uma meia mentira, uma verdade, traz morte. Morte espiritual da casa de Deus, morte espiritual dos membros. Quando você olha para Apocalipse, tem 7 igrejas lá, 5 são reprovadas. Então não é tão simples assim, de forma nenhuma. No versículo 2 aqui que nós lemos, houve uma contenda, uma divisão, mas pela graça de Deus,
o apóstolo Paulo, ele não dormiu, ele se levantou, ele teve coragem e ele foi discutir esse assunto para que as pessoas pudessem ficar apenas com a verdade. No versículo 3, ele não podia decidir isso. Mas ele é o apóstolo Paulo. Não, há uma sujeição. Ele está sujeito à igreja. Quem manda na igreja é Cristo. Cristo é o cabeça. O cabeça da igreja de Antioquia não é Paulo, é Cristo. Nós devemos obedecer quem? A Cristo. Se você está aqui hoje com a sua família, você serve a Deus e a Cristo, não aos homens. Mas olha só, o que Satanás tem colocado na cabeça das nossas gerações? Já que nós estamos falando de estratégias, de mentira, o que ele tem feito? E as pessoas têm usado a Bíblia como base. Uma das coisas que você mais vê é o evangelho da prosperidade. Então o nosso outro item aqui, o que Satanás tem colocado na cabeça da nossa geração, é que o evangelho é uma promessa de bem-estar, de alegria, é uma ferramenta de uma forma psicológica para as pessoas usarem. De fato, uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus, ela tem a sua vida transformada, as coisas mudam. Mas depois de um tempo ela já se esquece de tudo que Jesus fez. E uma das preocupações que eu mais tenho, a minha casa, porque eu tenho jovens, tem Renata, tem Marcela, vai ter Anelisa, vai ter André, é como os nossos jovens vão se comportar e entender algumas coisas que a gente ainda vai falar essa noite. Como que os jovens têm feito após o casamento? Muitos têm casado e se desviado. Olha só, isso é uma tristeza. Isso é uma coisa muito ruim. Por quê? Porque o evangelho claramente lhe transforma as vidas. E as pessoas, depois que têm as suas necessidades supridas, elas não lembram mais de Deus. Lembra dos 9 leprosos que não voltaram para agradecer e glorificar a Deus? Quando você olha biblicamente para a palavra de Deus, eu pergunto para vocês, quantos apóstolos morreram ricos? Quantos apóstolos morreram fartos em idades, sem nenhuma tribulação, num sossego? Será que esse evangelho que nós encontramos de bem-estar tem na Bíblia? Quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para a palavra de Deus, você tem mais ou menos o João, né? O João morreu farto de dias, né? Eu imagino que o João deve ter apanhado lá naquela ilha. O que aconteceu com João Batista, com Tiago, com Estevão? É o evangelho então de prosperidade? O que aconteceu com os nossos irmãos anabatistas, do 4º século até a idade 1000 depois de Cristo? É por isso que nós somos chamados de batistas. O que aconteceu com os irmãos donatistas, montanistas do 2º século? Como é fácil ser crente hoje, meus irmãos, sem perseguição. Mas nós vamos ver como vai ser em Apocalipse, quando acontecer a tribulação. Aí nós vamos ver o que é o evangelho da prosperidade. Hoje, infelizmente, por causa disso, as pessoas elas não têm uma visão missionária. Olha só, após a ressurreição, olha só a conversa de Jesus com os apóstolos. Atos capítulo 1, no versículo 3 e versículo 8 está o versículo que nós vamos ler, mas diz assim, versículo 3: E depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que ele estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do quê? Do reino de Deus. Eles lembraram de que Jesus tinha dito: vocês vão fazer obras maiores do que eu. Versículo 8, Jesus vai repetir o que disse para Pedro. Versículo 8 aqui do capítulo: Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e em todos os lugares distantes da terra.
Meus irmãos, primeira pergunta aqui para a nossa geração: será que nós estamos ensinando os nossos filhos, os nossos jovens a fazer missão? Ou no conforto do bem-estar do Evangelho, nós vamos despender o nosso tempo, o dinheiro, as ofertas, crescendo verticalmente, fora da palavra de Deus, longe de uma igreja bíblica, conforme a ordenança que a própria palavra de Deus diz? Será que nós podemos dizer que nós estamos ensinando todo o conselho de Deus, como o apóstolo Paulo diz lá em Atos, no capítulo 26? Quando as pessoas pregam a palavra de Deus, toda a autoridade é de Deus, que foi concedida a Cristo, no céu, na terra, embaixo da terra, e um monte de você imaginar. E essa ordenança foi dada para quem? Para a igreja. Não há ordenança da palavra de Deus fora do que é uma igreja. E infelizmente isso tem se propagado, e com essa Covid nós vamos, se você não conhece o que eu vou falar aqui, você vai ver que você tem alguma pessoa que já vive dessa forma, fora da casa de Deus, e diz que serve a Deus. Hoje as pessoas cristãs, elas não têm mais uma visão missionária, então qualquer pessoa abre a Bíblia, manipulado por Satanás, abre uma igreja, diz que é pastor. No tempo dos profetas, lá os reis de Israel aceitaram muitos falsos profetas. O povo gosta, nós gostamos, por isso que nós somos enganados. E aí quando você fala assim, olha, você vai ser batizado, quer falar de batismo? Então vamos falar do batismo bíblico. Como que é? É imersão. Tem batismo de criança na Bíblia? Não, então não é bíblico. Não tem. Como é que tem que ser o candidato? Como é que tem que ser uma ceia? Como é que tem que ser a forma bíblica de um culto? Meus irmãos, quando você abre o livro de Hebreus, se você quiser gastar um bom tempo para entender ele, olha só o dispêndio e o tempo que se gasta para apresentar Jesus como Cristo, o Messias, o Filho de Deus, superior a Moisés, aos anjos, aos sacerdotes. Como é difícil você ter que reconstruir. Não é fácil. Porque as pessoas não estão firmadas aonde? Na verdade. Jesus disse em João no capítulo 8 e versículo 32: conhecereis a verdade vos libertará. Mas será que nós temos vivido a verdade dentro da casa de Deus? A figura bíblica de missões está sumindo. Depois que nós começamos a viver a geração do iPhone, é eu. Está gravando o culto. Se eu disser aqui que para um cristão a igreja, ela teria que ser uma coisa mais importante do que a sua própria família, e eu disse aqui, estou dizendo, vai ser crucificado. Se é para Deus, que é o Criador, por que não é para o homem? Com tantos versículos na Bíblia. Quando você morrer, o seu filho, a sua esposa, seus netos, eles não vão ser filhos, eles não vão ser marido e esposa, eles vão ser irmãos. A condição nos limita assim. O Paulo então escreve: eu vos deixo todo o conselho. Quantos anos nós demoramos para aprender o conselho? Quantos anos demora, meus irmãos, para um pastor resolver uma questão de uma forma bíblica? Quantas horas de estudo, de dedicação? É igual nesse tempo de coronavírus. Todo mundo é médico, todo mundo é infectologista. Hoje todo mundo sabe do coronavírus. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Mesma coisa da palavra de Deus. A pessoa estuda à toa 10 anos para saber sobre uma doença. A pessoa pega uma câmera na mão hoje em dia, você vai pesquisar, alguém quer pregar, estudar, clica lá no YouTube. A pessoa pega uma câmera na mão, grava uma mensagem lá, grava um texto lá. As pessoas falam: nossa, que espiritual, nunca pensei nisso.
Pega o conteúdo, examina com as escrituras. Você tem uma Bíblia na sua mão? É para examinar o que eu estou falando, o que o pastor está falando, o que está sendo pregado. Quando tem uma escola bíblica aí dos nossos filhos, você pega para assistir, para ver se a palavra de Deus está sendo ensinada, ou se tem alguma mentira? A obrigação não era só de Paulo não, meus irmãos. A obrigação da casa de Deus é o quê? É nossa. E mais uma coisa que está sumindo, e vai sumir: o púlpito. O púlpito onde há, uma figura de Deus, da palavra de Deus, vai sumir. Pode escrever o que eu estou falando aí. Todo mundo sabe ensinar a palavra, todo mundo é igual, todo mundo é chefe de família. Para que púlpito? Para quê? Sabe o que acontece? Satanás está nadando de braçada. O inimigo, com as suas estratégias, está enganando o povo de Deus com as suas inverdades, distorcendo o conselho de Deus. E aí você vem para o culto com os seus filhos e você diz assim: nossa, como eu estou feliz. Não é assim que a gente fala? Que culto maravilhoso, né? Olha, estou saindo cheio do Espírito Santo. Enquanto a igreja está como? Com as suas obras todas vazias, igual os muros de Jerusalém no tempo de Neemias. Porque nós não estamos, o que? O segundo ponto, ensinando para a nossa geração a ter interesse em conhecer o que é uma igreja. Igreja não é o que eu penso, igreja não é o que eu acho, igreja é o que Cristo construiu. E a igreja é a única autoridade que carrega a palavra de Deus neste mundo. Nem os anjos foi dado esse consentimento. Olha só a importância e o privilégio que você tem de ter a palavra de Deus na mão para trabalhar a obra de Deus. As pessoas hoje, e vai acontecer, vocês vão ver, elas já têm uma ideia muito errada do que é uma igreja. Primeiro, por causa desse conceito de bem-estar, eu vou sair cheio, e a igreja a semana inteira, obras vazias, e porta fechada, não precisa ter aula de violão, não precisa ter seminário, não precisa ter nada. O importante é eu sair cheio daqui. E aí você vê um movimento hoje, meus irmãos, que é o movimento dos desagregados. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Tem um pastor muito conhecido, que hoje ele já não é pastor, C.F. Filho. Não pensa que você, estou dando só as iniciais aqui, não pensa do nome dele, não pensa que você sabe da Bíblia mais do que ele não, tá? Não pensa não. Para você ter uma ideia deste homem, na década de 70, ele abriu o evangelho no Rio de Janeiro e a Rede Globo abriu as portas para receber ele. E nós sabemos que a Rede Globo é o quê? Espírita. E ele disse, e disseram para ele: como que você vai pregar? Não é para pregar nem Jesus e nem Deus. Aí ele disse: eu não preciso disso para pegar a palavra. Eu posso pregar a miséria humana? Se eu puder pregar a dor humana, a miséria, está resolvido. Então olha só o conhecimento desse homem na década de 70. Mas o que aconteceu? Ele teve uma queda. E por ele ter uma personalidade muito forte, ele foi expulso da sua denominação. Fala que ele saiu, mas o que contam, eu não sei, eu não estava lá, mas é que ele foi, na denominação não aceitou e ele saiu. E quando ele saiu, o que ele fez? Ele abriu um canal no YouTube, eu estou sem igreja. Quantas pessoas devem estar sem igreja? E ele abriu. E aí ele abriu, e ele carrega essa bandeira, dos denominados, desigrejados. Ou se você procurar no Facebook, você vai encontrar orgânica, igreja orgânica, ou do descongregados. Se você assistir ele, uma pessoa que não conhece Cristo vai se converter. Suas palavras estão baseadas na graça. Ele não ensina a salvação por obras, ele ensina a salvação pela graça de Deus. Mas pergunta se ele ensina que as pessoas devem servir a Deus aonde? Na igreja. Ele não ensina. Tem 2 motivos por que ele não ensina. Primeiro motivo é que ele sabe que o púlpito
que o gasofilácio, que a igreja, na maioria das vezes, é usada por homens, para o seu próprio sustento. Ele sabe disso. E isso é uma verdade. E ele usa isso. Mas é claro que a segunda coisa, ele não quer que as pessoas vão para a igreja. Porque se as pessoas foram para a igreja, como é que a pessoa vai assistir ele no Facebook? Não pode. Então, em 2003, tinham 500 pessoas, pelo pelo IBGE, 500 mil pessoas desagregadas. Em 2009, tinham 4 milhões. Você vir para a igreja, você demora quanto? 15 minutos? Imagine uma pessoa demorando 3 horas em São Paulo para ir para uma igreja. Começa a relacionar as coisas. Em 2009 já eram 4 milhões. O IBGE vai fechar dados agora 2020, talvez por coronavírus atrase. 2021, 2022, quantos milhões de brasileiros vão estar nos desigrejados? Isso vem de Deus, isso é bíblico, mas isso é o quê? É o que se ensina. Em Lucas no capítulo 9, eu gostaria que os irmãos fossem lá, nós já estamos terminando. Lucas capítulo 9, e versículo 49, porque você ensinar um negócio desse, meus irmãos, talvez você caia num conto desse, a igreja invisível de Cristo, né? O que eu vejo na Bíblia é que você pode ver a mesma coisa. As igrejas são o quê? Locais, físicas. Eles pegam um contexto, uma meia verdade e aplica. Pessoa não estuda o quê? Todo o conselho de Deus. Você já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Também você não precisa conhecer todas as escrituras para pregar Cristo, não é isso que eu estou dizendo, tá? Diz assim, versículo 49. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segues conosco? E Jesus disse: não o proibares, porque quem não é contra nós é por nós. Jesus falou o quê? Não proíbe. Eu não vou ficar falando dessa pessoa se ele ensina a salvação pela graça, mas você não encontra uma obra deste homem que nós acabamos de ler em Atos e no livro das igrejas. Você encontra? Não há autoridade nenhuma de Deus fora da igreja. Por isso a importância da igreja. Então, Satanás está colocando isso no nosso coração, na nossa cabeça. As pessoas acham que podem fazer tudo. Então, qual que é uma ideia de igreja? Né? Ah, não está ali, não pus. O que é uma igreja? O conceito de igreja hoje, para muitos, é um ajuntamento de famílias ou de família. Então, o conceito de igreja é um ajuntamento de família ou de famílias. Eu vou lá e me ajunto com a minha família. Isso é uma igreja? Isso não é toda a verdade. Isso não é toda a verdade. Aí a pessoa diz assim: não, uma família é uma pequena igreja. Isso também não é totalmente uma verdade. Eu posso ter os meus familiares lá em casa. Vamos supor que a minha família inteira se converta, venha para Marília. Eu tenho 20 pessoas na minha casa. Eu tenho autoridade de batizar alguém? Pelas escrituras eu tenho. Agora, se o homem quiser achar, ele acha qualquer motivo para fazer qualquer coisa. Então, meus irmãos, igreja não é isso. A igreja é um ajuntamento de crentes salvos e santos. Isso também não é verdadeiro. Igreja é um lugar que mais no mundo tem pecador confesso. Aqui só tem pecadores, meus irmãos. Talvez se vocês conhecessem todos os meus pecados, o que eu faço de dia e de noite, talvez você falaria: não merecia nem estar segurando o microfone. Por isso que Jesus disse: quem tem pecados que atire a primeira pedra.
mas nós não se preocupamos em nos arrepender e de voltarmos para a graça de Deus. Tira um pedaço da palavra de Deus de dentro das igrejas. A igreja é um ajuntamento de família, ok, tira a Bíblia, tira a palavra de Deus, isso é igreja? Isso não é igreja. Eu não acho o batismo importante, batismo não salva. Realmente, batismo não salva, obras não salvam. Mas olha só a sutileza de Satanás, de pouco a pouco ir tirando a verdadeira palavra de Deus dos nossos corações. A gente carrega o pecado de fora para dentro. Eu chego com o meu pecado dentro de casa. Então Satanás tem enganado o povo com a palavra de Deus. Os homens saíram do deserto, 600 mil homens. Já na primeira travessia lá já começaram a reclamar. As 10 tribos foram seguir o bezerro de ouro, que era o que eles carregaram no deserto durante anos. Mas o que é uma congregação? O que é uma igreja? Eu disse algumas coisas que não é. Numa próxima oportunidade eu posso dizer o que é. Tá bom? Amém?